Do 1 ao 18. Ok, vamos ler. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um momento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado. O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Obrigada, Ellen. Então, irmãos, essa passagem, a cura do paralítico no tanque de Betesda, é uma passagem que todo mundo, a gente já conhece, a gente já ouviu em algum momento. E aí eu procurei trazer aqui algumas informações que a gente pudesse aprofundar mais no tema, algumas informações históricas sobre o tanque de Betesda. E para a gente iniciar, eu queria a gente fazer aqui uma recapitulação daquilo que Diego fez lá no início do capítulo, e que ele usou, né, como referência o texto base, João 20, 31. Qual era o motivo, né? Por que a carta de João, o Evangelho de João foi escrito naquele tempo, já que todos os outros evangelhos já estavam circulando, já era ali de conhecimento das outras pessoas. Naquele momento histórico, surgiu uma discussão, surgiu ali uma contenda acerca da divindade de Jesus. E aí João escreve essa carta para refutar, para rebater todas essas alegações. Então, assim, o propósito do Evangelho de João é falar da divindade de Jesus, apresentar os atributos de Jesus, os atributos de Jesus que o credencia, né, que define ali ele, que são suficientes para testificar que ele é filho de Deus, e que por meio de Jesus o homem pode ser salvo, que Jesus tem o poder de Deus para salvar o pecador. E aí em João 20, 31, o autor coloca, né? Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, quando ele fala, né, estes, porém, foram escritos, né? O que foi escrito? Os atributos, os sinais, e o próprio Jesus, ele traz para a gente quais são esses atributos. O João escreve esses atributos. Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, João registra esses atributos, esses credenciais que ele testificam que Jesus é o Filho de Deus, e também João coloca aqui os sinais. E uma observação, por que João não coloca apenas como milagres, e sim como sinais? Porque sinais
se dirige a algo para comprovar algo que é verdadeiro. Quando você vê um sinal é uma comprovação de algo que é verdadeiro. Então, João usa como sinais, não como milagres, a transformação de Jesus da água no vinho, a água em vinho, a cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Jesus multiplica os pães e os peixes, Jesus anda sobre as águas, Jesus cura o cego de nascença e ressuscita a Lázaro. Então, são 7 atributos e são 7 sinais do poder de Jesus Cristo e que Jesus Cristo pode salvar. O propósito de João aqui nessa passagem da cura do paralítico, ao final os irmãos vão entender que o que João queria lhe apresentar não era simplesmente a cura de uma doença, de uma enfermidade. E João, com essa carta, o que João combatia? As teorias do gnosticismo e judaísmo daquele momento, né? Os judeus acreditavam que Jesus poderia ser um profeta, mas não Jesus como filho de Deus, e algumas teorias, né, dos gnósticos que não acreditavam, né, desacreditavam a palavra de Deus. Então, o livro de João, ele foi escrito 20 anos depois da circulação dos primeiros evangelhos sinóticos, e Jesus realiza esse sinal durante uma festa religiosa. Não temos informação de qual seria essa festa, mas possivelmente era a festa da Páscoa, ocorrida por volta aí de 28 anos depois de Cristo. E aí a gente entra aqui no tanque de Só um minutinho, Silvia. Oi. Pessoal, quem não está conseguindo ler, eu acho melhor vir para frente. Diego, eu aumentei a letra para não ficar tão pequeno, mas eu também não queria encher o slide demais exatamente para não ficar difícil a leitura. Não, por causa da nossa estrutura aqui. Talvez o data show também nosso não é tão novo, né? Não é tão nítido. Às vezes melhorava. Mas assim, se vocês quiserem ler, é bom vir para frente. E até bom se todo mundo ficar juntinho aqui, ó, vocês podem participar mais rápido. E eu também estou passando, né? Tópico por tópico. Então, quem não lê, mas se conseguir. Mas assim, vamos pôr a cabeça para cima, né? Isso. Isso. Acho que a Natália está resolvendo aqui para nós. Pera aí. Mesmo assim. Irmão Alisson mesmo não tem idade para ficar tão longe assim. Não deve estar enxergando nada. Coitado de Alisson, viu? Eita, Diego. Ô, Glória. Lê a última palavra é o que lá? Deixa eu ver. Glória a Deus. Parabéns para ele. Agora também tá fácil, né? A Natália resolveu aqui. Aquela hora você não tava lendo, não. Ai, ai. Show. Tá ótimo. Silvia, pode continuar. Okay. Obrigado, Nath. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Adriana, pode vir para cá para perto, Adriana. Então, vamos lá, irmãos. Vamos continuar. O tanque de Betesda só tem esse registro dessa passagem no Evangelho de João. A tradução da palavra Betesda significa casa de misericórdia. E aí a gente consegue imaginar, né, o porquê dessa tradução, porque ali era um tanque, né? Eu coloco aqui na projeção, não sei se dá para os irmãos visualizar, seriam dois tanques retangulares, e esses tanques somados juntos, eles dariam uma área aproximadamente de 5.000 metros quadrados. E aqui nesse local, né, o autor, o João, coloca como 5 pavilhões, mas a tradução de Ellen trouxe um significado melhor para a gente falar, que são 5 portas, 5 entradas. E aí, se a gente observar aqui pelo desenho, a gente vê aqui é um pavilhão, aqui é considerado outro pavilhão, mais um aqui, o terceiro, o quarto e o quinto pavilhão. Então, nesse ambiente, nesse tanque de Betesda, nesses pavilhões, encontravam-se muitos enfermos, muitas pessoas doentes,
E a nossa Bíblia registra que eram cegos, coxos e paralíticos. Talvez pessoas que já tivessem recebido ali, que não teriam cura, que seria impossível a alteração daquele estado que eles se encontravam. Então, talvez pessoas desesperançosas, pessoas que não viam outra saída senão ficar ali, naquele ambiente. Esse tanque de Betesda, há uma discussão sobre a agitação. A gente vê aqui no verso 4, que fala que um anjo descia e agitava essas águas. Na minha Bíblia, e nas Bíblias mais tradicionais, vamos dizer assim, esse verso 4, ele se encontra marcado entre colchetes. Por quê? Não existe essa explicação nos primeiros escritos bíblicos do livro de João. Possivelmente, isso tenha sido acrescentado por algum copista, né, no momento de fazer ali cópias, para tentar esclarecer o que o paralítico responde para Jesus entre os versos 3 e 7. Porque quando o Senhor pergunta se ele quer ser curado, ele responde para o Senhor que não tem ninguém que coloque ele na água quando a água é agitada. Então, para facilitar a compreensão, isso foi inserido. Não se sabe ao certo quem fez essa inserção, já que nos registros mais antigos não existia. E aí surgem algumas teorias de interpretação, que poderia ser essa explicação inserida para falar aquilo que o homem, aquele paralítico, esperava daquele local, aquilo que ele acreditava, como se fosse uma crença pessoal dele. E outras pessoas argumentam que seria uma crença local, uma crença de toda, vamos dizer assim, a comunidade ali naquele local. Aqui a gente vê as ruínas do que hoje foi encontrado do tanque de Betesda. E foi desculpa, irmãos, quando foi localizado essas ruínas pelos arqueólogos, eles encontraram uma imagem pintada em uma das paredes que tinha um anjo, que demonstrava o desenho ali de um anjo, que o anjo vinha e agitava essa água. Então, assim, ao que tudo indica, era uma crença daquelas pessoas ali, naquele local, que quando a água fosse agitada, e eles acreditavam que era por um anjo, a primeira pessoa que entrasse na água seria curada. Quando a gente pensa assim, mas então, essa informação, ela compromete alguma coisa, a passagem, o registro aqui de João? Não. A gente, né, acredita na inerrância da palavra de Deus, e o que a gente tem que entender é apenas o propósito, né? Por que isso foi escrito? Isso foi escrito para facilitar o entendimento e esclarecimento. E para demonstrar também para a gente que aquelas pessoas que estavam ali naquele tanque, eles esperavam por símbolos, eles esperavam em superstições receberem a cura. E a cura não estava naquele local, né? E então a gente tem essa crença popular, pesquisando sobre os arqueólogos, olhando, né, sobre os encontros dessas ruínas. Tem o primeiro registro de identificação desse espaço foi no século XIX, por volta de 1888, quando estavam fazendo escavação da Igreja Santana, na antiga Jerusalém, que fica no território palestino. E próximo dessas ruínas, eles encontraram um templo de um deus pagão, e esse deus pagão era o deus grego, Ascléptico, se eu não me engano, é assim que pronuncia, era um deus grego daquele tempo, que era relacionado à medicina, à cura.
E pelas imagens, as figuras, objetos encontrados nesse templo, existiam algumas piscinas, parece que também tinha alguma coisa assim relacionada à purificação. Então, talvez por isso tenha surgido essa crença que aquele que se banhasse no tanque de Betesda seria curado. Mas isso, irmãos, é apenas suposições. E aí a gente pensa assim um pouco, né? No tempo de Jesus, existiam esses templos pagãos, e a gente percebe que é bem próximo do templo de Jerusalém, ali, e aí a gente vê que há muito tempo, né, ali existia uma corrupção, vamos dizer assim, uma distorção, no meio ali dos judeus, da palavra do Senhor, próximos ali dos judeus. Nós não temos nenhum registro de periodicidade dessa agitação dessas águas por esse anjo. Aqui, no verso 4, coloca que de vez em quando, né, a água era agitada, então a gente não tem registro dessa agitação, e não tem registro de nenhuma cura ocorrida naquele local. Outras argumentações também que eu vi é que em muitos locais onde existem águas termais, águas que possuem propriedades terapêuticas, até hoje são consideradas como águas adequadas para banhos, para curas. Então, pode ser que também ali existisse alguma nascente, e por isso que a água brotava, vamos dizer assim, promovia como se fosse uma agitação. E também outra suposição que poderia ser a troca da água dos tanques, porque esse era um tanque, imagine, 5.000 metros quadrados, em 2 tanques, essa água ela tinha que ser trocada. Então, talvez no tempo de trocar essa água, havia aquela movimentação, aquela agitação da água, e criou-se essa crença naquele local. Aqui no primeiro versículo, fala que, no segundo, na verdade, fala que esse tanque ficava próximo à porta das ovelhas. E realmente a arqueologia identifica esse tanque próximo da porta das ovelhas. E o que seria essa porta das ovelhas? O local onde os animais passavam pela limpeza antes do sacrifício no templo, antes de ser apresentado como sacrifício. Então, seria como se fosse próximo, né, dessa porta das ovelhas, próximo do local onde os animais passavam por purificação. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Alguém queira acrescentar? A única coisa que, assim, só para arredondar, né, gente? Ou seja, existia essa crença, mas não necessariamente não acontecia realmente milagre, esse anjo descer de verdade, né? Então, temos esse primeiro fato. E o outro é que provavelmente alguma coisa aconteceu, porque o homem ficou 38 anos lá. Então, alguma coisa ele viu para ele ficar lá todo e ter toda aquela gente, né? Mas realmente ficou muito no campo da suposição, né? Que nós temos aí. E é bem interessante. Então, toda vez que você vê também entre colchetes alguma coisa, principalmente na Bíblia, na Ara, né? Vai ter muito isso, na Arque vai ter muito essas coisas. Essas palavras em colchetes é que quando pegava o antigo, não tinha. E quando nas cópias mais novas, tinha essas tentativas de explicação. E aí o pessoal, não sei se foi o próprio João Ferreira de Almeida, mas alguém começou a colocar isso entre colchetes para deixar isso claro, e isso é transparência, né, gente? Está mostrando ali, ó, gente, isso aqui tá, mas tem uma certa divergência das cópias mais novas. Então são coisas interessantes, né? Eu não sei se vocês já conheciam essa informação. É novidade para todo mundo ou para alguém que todo mundo já sabia? Todo mundo já sabia? Não, metade não sabia. Vamos lá, pode continuar, irmã Silvia. Então, peraí, como é que é? Ela quer que o nome do deus grego. Asclepto. Acho que é assim. Acho que é assim o nome dele. E ele era considerado o deus da medicina para os gregos. Então, pode ser que por isso, né, tenha essa crendice, e tinha esse templo muito próximo
do tanque de Betesda. Diego fazia uma pergunta, né? Por que esse homem ele estava nesse ambiente, né? Ele, não só ele, e multidões de pessoas, como a Bíblia fala, porque talvez eram pessoas que não tinham mais esperança, pessoas que estavam ali, talvez acreditando com tanta fé naquele símbolo que poderiam ser curados, porque era a única opção que eles tinham. E a gente percebe, a gente vai discutir mais para frente, que eram pessoas que estavam ali em macas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não é uma maca como a gente tem hoje, era como se fosse uma palha, onde eles ficavam ali deitados. Imagine, irmãos, um ambiente que talvez não tivesse um bom cheiro, né? Pessoas que estavam ali, que não tinham ninguém, pessoas que estavam marginalizadas, vamos dizer assim. E quando João coloca, né, 38 anos que aquele paralítico, que aquele homem estava doente, estava enfermo. E assim, a gente não tem aqui nenhum registro mais detalhado desse homem, mas não fala que ele tinha familiar, a gente não sabe como eram as condições, então era um ambiente muito deprimente, um ambiente onde que as pessoas estavam ali, sem esperança. As pessoas estavam ali, talvez, mortos já nas suas próprias enfermidades, porque não viam outro cenário. E aí buscaram, né, talvez nesse símbolo, colocar ali a sua esperança. E aí a gente começa aqui a discutir que nós temos que entender, nós temos que conhecer o que de fato pode nos curar, o que de fato pode curar a nossa vida de todas as enfermidades. Né? Então, vamos seguindo aqui. E aí a gente começa a falar do paralítico. Eu coloquei aqui a foto, né, do paralítico do seriado The Chosen, que é lindo. E essa passagem é uma passagem, assim, que me marcou bastante as primeiras vezes, né, porque eu não conseguia assistir só uma vez, eu tinha que ver várias vezes. Ao mesmo tempo que eu chorava, eu sorria de alegria em ver a cura desse homem. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse paralítico. Então, Jesus estava em Jerusalém, junto com seus discípulos, num momento de festa, possivelmente a festa de Páscoa, mas a gente não tem essa confirmação. É uma festa religiosa, onde todas as pessoas se direcionavam para Jerusalém, e Jesus não ficou naquele ambiente de festa, Jesus foi para aquele local, um local que certamente não seria visitado no tempo das festas. Jesus sai daquele ambiente de alegria, de celebração, e Jesus vai ao encontro desse homem. E a palavra não nos informa nenhuma informação desse homem, o seu nome, de quem que ele era filho, de qual cidade, a gente não tem informação. A palavra nos traz, João nos traz, que era um homem paralítico. Mas é muito importante a gente ver que lá no verso 14, quando Jesus encontra com ele novamente, Jesus coloca para ele ir e não pecar mais. Então, a gente tem aqui informação que esse homem, ele sofria dessa enfermidade porque ele era pecador. Então, a gente não pode, né, a gente não tem como falar que ele nasceu paralítico, mas que ele há 38 anos, ele possuía aquela enfermidade e que era consequência dos seus pecados. A gente não tem aqui especificação de qual que era a enfermidade, mas pela palavra a gente pressupõe que era algo que impedia o deslocamento dele, tanto que ele responde que não tem ninguém que o leve até a água. E o que a gente pode ver é que tinha muito tempo, ele estava ali naquele local esperando ser visto por alguém, esperando ser ajudado, ser apoiado por alguém. E ele não tinha esse apoio, ele era uma pessoa que estava ali, vamos dizer, excluído. Ele justifica para Jesus que ele não tem quem o leve, então para ele era impossível ele chegar ao tanque.
Ele estava ali há muito tempo, mas ele sabia que ele não ia chegar ao tanque porque outras pessoas chegavam. Então, para ele, não tinha nenhuma outra esperança. Ele estava ali vendo o tempo passar, ele estava ali vendo, talvez, vendo outras pessoas entrando e ser curada, mas a gente não tem essa informação na Bíblia. E o que a gente imagina é que ele estava ali há 38 anos, vivendo dias ruins, 38 anos sofrendo com uma enfermidade. E ele precisava de Jesus, mas ele estava no tanque, né, vivendo de uma forma ali marginalizado, sozinho, e esperando talvez o seu fim, né? Ele não conseguia chegar, ele sabia que ele não conseguiria chegar. Talvez ele tenha tentado por diversas vezes chegar ao tanque e não conseguia, né? Outra pessoa entrava no seu lugar. E por que ele estava ali há tanto tempo, esperando para ser curado ou esperando, vendo o tempo passar, né? Porque o pecado conduziu ele para aquele sofrimento. A consequência daquele sofrimento dele era da prática do pecado. Então a gente vê aqui um homem triste, um homem ferido pelo abandono e que estava ali esperando algo que não poderia curá-lo. Mas uma coisa que eu queria discutir aqui com os irmãos, no início aqui fala que era um local onde existia uma multidão de enfermos. E por que Jesus escolheu aquele homem e não todas as pessoas que estavam ali presentes? O que os irmãos acham? Vamos lá, irmãos, eu quero todo mundo participando. Pastor Geraldo. Amém. Eu creio que aquele episódio aconteceu lá, e a Bíblia aqui diz que havia muitos enfermos, mancos, cegos e ressecados. Agora, por que Jesus escolheu aquele homem? Tanto é que Jesus, ele queria demonstrar que ele não para as pessoas, né? Porque aquele homem, ele não nasceu assim, diz que já havia muito tempo que estava daquele jeito, né? E se fala assim, não foi de nascença, não. Então, aquela doença que ele foi cometida já tinha escravizado ele há muito tempo, né? Agora, eu creio que, por que Jesus escolheu ele? Eu creio por causa da humildade dele, né? Quando Jesus perguntou assim, queres ficar são? Né? Ele disse, não, eu preciso de ajuda, não tem ninguém que me ajude, né? Se nós olharmos assim, quando nós perguntamos a uma pessoa assim, para ir para a igreja, muitas vezes nós não convidamos, né? Nós não chamamos, não oferecemos, falando, você quer ser abençoado, você quer mudar de vida, você quer a salvação, né? E hoje eu vejo assim, que Deus trabalhou na vida daquele homem, e Jesus trabalhou na vida daquele homem, tanto é que depois dele curado, que ele curou aquele homem, ele saiu do recinto, né? Então, como Jesus, ele que conhece conhece o nosso coração, ele sabia ali quantas pessoas estavam receptivas a essa palavra, receptivas a receber essa bênção, né? E quando ele foi aquele homem e perguntou, tu queres ficar curado? Ele disse, não, eu não tem quem me coloque no tanque. Eu creio que por causa da humildade e o reconhecimento da necessidade que ele precisava de alguém. Quem mais gostaria de participar, irmãos? Alisson, Diego, Ellen, Adriana, Pastor Linde, Nádia. Eu imagino, gente, que esse homem já estava lá há 38 anos. Então, assim, eu imagino que toda Jerusalém já conhecia aquele homem, já sabia da história dele. Porque se você ficar 38 anos no mesmo lugar, né? Ele, por exemplo, ele podia ser até chamado, vamos dizer, João do Tanque de Betesda, né? Então, todo mundo já conhecia ele. E Jesus queria impactar aquela sociedade, né? Lógico que Jesus viu nele alguma coisa diferente também para agir na vida dele.
Mas, para mim, o propósito de Jesus era impactar aquela sociedade. Aquele homem estava quase 40 anos ali. É muito tempo, é quase minha idade. Eu estou quase chegando nos 38 de novo. Então, assim, se você for pensar, imagina bem, aqui em Montes Claros, eu não sei se alguém aqui já conheceu, né? Tinha Tuia aqui em Montes Claros, vocês conheceram Tuia? Então, assim, todo mundo conhecia Tuia. O dia que Tuia morreu, gente, foi um velório assim, fenomenal, porque todo mundo conhecia Tuia. Tuia era o quê? Um mendigo, né? Pois é. Então, assim, eu imagino que aquele homem já era, talvez, até ridicularizado pela esperança que ele demonstrava, né? 38 anos lá, amor, sai, vai caçar outra coisa, vai fazer outra coisa, né? Mas ele acreditava que o anjo do Senhor ia curar ele. Então, assim, de repente, do ponto de vista de Jesus, era esse, impactar essa sociedade, né? E Jesus fez outra coisa ali que impactou também, né? O que Jesus falou com ele? Pega a sua maca e vai embora, né? Aí já começa outra história, né, Silvia? Nós vamos falar mais para frente um pouco, Nádia. Obrigada. Silvia, você vai falar daquele mesmo... Que nós temos umas fontes semelhantes, né? Então, talvez você já vai falar o que eu vou falar, então vou deixar. Não, você pode falar, sua fonte, pode falar. Pode falar? Pode. É porque a gente acaba que troca umas figurinhas, então eu já sei para onde que vai. Então, gente, uma das coisas que também eu gostei dessa que Nádia falou também, é uma perspectiva interessante, né? Alguém muito conhecido há 40 anos, o impacto é muito grande, mas talvez o impacto seria maior se ele curasse todo mundo. Não tinha tanta gente lá, ele podia curar todo mundo. Se a vontade de Jesus era impacto, ele podia chegar a fazer o show da fera. Todo mundo para cá, para lá, ia arrebentar e ia fazer um barulho. Mas, como, voltando para a ideia de João, que ele escolheu milagres a dedo como sinais do que Jesus queria fazer. Né? E eu entendo, né, que um paralítico há 38 anos naquele lugar, provavelmente uma pessoa injustiçada. Porque não poderia ter feito uma fila? Você acha que ele não tinha chegado a vez dele ainda? Então, ele estava denunciando essa paralisia na sociedade, que permitia, provavelmente, pessoas que tinham maior condição, corriam na frente. Pessoas que tinham mais dinheiro, corriam na frente. Então, ele ia, por talvez ser marginalizado, ser pobre. Quando o Silvio estava falando da questão, né, dos pecados dele, que como Jesus até enfatizou a questão do pecado, talvez foi um cara que era muito mal e aconteceu uma tragédia com ele e todo mundo olhava para ele, bem feito, está pagando. E as pessoas lembravam e olhavam para aquilo e falavam daquela situação. Então, Jesus, de certa forma, com esse sinal, ele denuncia a injustiça também. E ele foi lá, olhou para uma pessoa e curou. O que estava lá, provavelmente há mais tempo, né, e que ninguém dava chance para ele. E eu vejo que era uma mostra de Jesus ali, trazendo justiça àquele lugar. Ele, mais do que curando aquele homem, ele mostrou o que é justiça. Vem cá, eu vou curar esse aqui que foi o mais injustiçado. É uma possibilidade. Pode, irmão Silvia, pode continuar. Então, as respostas aí foram muito boas. E aí, Diego, quando eu penso, né, outras pessoas que poderiam ter passado na frente, imagine a ingratidão. Se esse homem viu alguém sendo curado, e por que essa pessoa que foi curada não ajudou ele a entrar dentro do tanque quando fosse a vez dele, né? Então, assim, acho que o propósito era esse também. Falta de misericórdia no tanque da misericórdia. Exatamente. Né? Como que eu recebo... misericórdia, faltava misericórdia. Isso, como é que eu recebo uma graça e não me coloco no lugar da outra pessoa que está ali na mesma situação que eu estava? E aí, irmãos, é importante lembrar que ele era um paralítico, mas que tinham pessoas cegas, tinham pessoas com outras enfermidades, né? Não era só essa. Então, tinha pessoas que poderiam, talvez, ajudá-lo e não ajudar. Mas o que é importante a gente chamar aqui a atenção também é que foi a soberania da graça de Deus, de Jesus, de socorrer esse homem, de curar esse homem. Jesus foi ao encontro dele. Jesus escolheu ele no meio daquela multidão. Ele não pediu, ele não desejou, ele não tinha fé, talvez, né, ele não tivesse fé. Jesus que foi lá e fez tudo por ele, né? Jesus foi ao encontro dele, Jesus ofereceu para ele a cura,
Então, soberania, vontade, da soberana vontade da graça de Deus. Esse homem ele não teve nenhuma atitude. Ele estava ali, inerte, sofrendo, sentido ferido e abandonado. E como que a gente percebe esse sentimento, que era um homem muito triste, pela resposta dele ao Senhor Jesus. E então, e a Bíblia também que reforça que Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo, né? Então, assim, aí vai um pouquinho do que a Nádia falou, né? Ele estava ali há tanto tempo que talvez ele fosse o que estivesse há mais tempo naquele local. Talvez a enfermidade dele fosse a enfermidade mais difícil, né? Não sei, a gente fica especulando. Mas a verdade é que é a vontade de Deus, foi a vontade de Jesus salvar aquele homem, e João registrou isso para que a gente estivesse aqui hoje conversando. E o que a gente percebe aqui é que ele estava ali há tanto tempo, ele estava naquele fundo do poço, sem esperança, Jesus vai ao encontro dele, e hoje, se a gente parar para pensar, dentro das igrejas, ao nosso redor, no nosso local de trabalho, quantas pessoas estão feridas nas emoções, nos sentimentos, à espera de algo que possa curar ou que possa preencher. Muitas pessoas estão aí ao nosso redor esperando que algo aconteça e que a vida seja transformada. Muitos esperam em carreiras profissionais, muitos esperam em famílias, casamentos, bens materiais, mas o que realmente poderia mudar a vida de todas aquelas pessoas que estavam naquele ambiente não estava lá, era Jesus. Jesus não estava lá. E ali a gente tinha uma multidão de pessoas. Então, eu acho que era um ambiente muito triste, um ambiente hostil, um ambiente de pessoas que você olhava para todos os lados, você via pessoas tristes, pessoas sofrendo. Então, devia ser um local que era evitado por todas as pessoas. Então, vamos continuar. E agora a gente vai falar da cura do paralítico. E aí, Diego, eu vou falar aqui e depois a gente coloca o vídeo. Então, quando eu coloquei aqui, né, aqui do lado, a imagem de sofrimento desse homem, né, quando ele encontra com Jesus. Então, Jesus decide ir até aquele local para salvar aquele homem, para curar aquele homem. E quando Jesus faz a pergunta para ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia Jesus, e ele não entende o que Jesus estava oferecendo para ele. Jesus não perguntou das pessoas que estavam ao redor dele, Jesus perguntou para ele, queres ficar são? E a resposta que ele deveria ter dado para Jesus era sim, né? Eu quero ser curado, estou aqui há 38 anos, sofrendo, não tenho ninguém, estou abandonado pela sociedade, ninguém me socorre, ninguém me ajuda. E ele responde das pessoas. Mas por que ele responde das pessoas? Porque aquilo estava trazendo um sofrimento para ele. Talvez o sofrimento que ele tivesse na alma fosse maior do que o sofrimento físico, porque ele estava ali e não tinha ninguém. Ele se sentia abandonado, menosprezado. Então, aquele homem, ele estava ali naquela maca. E quando Jesus faz a pergunta para ele, né, quer ficar são? Assim, é uma pergunta que parece uma pergunta que parece meio sem sentido. Quem que está ali? Todos estavam ali baseado numa crença, querendo ser salvo, querendo ser curado daquela enfermidade. E aí Jesus faz essa pergunta para ele, né? Por quê? A gente vê pela resposta dele que ele não demonstrava esperança, né? Ele não tinha nenhuma esperança que poderia ser mudar aquele estado que ele se encontrava. E aí, irmãos, o que a gente pensa, né? Quando Jesus fala com ele e ele demonstra esse sentimento de tristeza, eu não tenho ninguém que me leve, né? Eu não tenho ninguém que possa me levar, me colocar ali naquele tanque. Quando Jesus pergunta para ele, queres ficar são? Jesus não estava perguntando para ele simplesmente se era sim ou não. Jesus queria que ele compreendesse o estado que ele estava. A resposta dele, a resposta dele é profunda, no sentido de demonstrar qual que era a necessidade dele. A necessidade dele não era só a cura física.
Então, Jesus precisava fazer fazer que ele, com aquela pergunta, ele entendesse o seu estado morto, o seu estado de sofrimento, de condenação pelos pecados. E aí Jesus faz essa pergunta como se ele estivesse fazendo ali uma introspecção, como se ele estivesse avaliando tudo aquilo que estava machucado. Né, aonde estava trazendo a dor, a chaga dele, onde estava ali, de ser abandonado, sozinho, de não ter ninguém. É como se a gente pensasse, se uma pessoa sã, uma pessoa saudável, uma pessoa que tem tudo, você virar para ela e falar, meu irmão, você precisa ser salvo. Essa pessoa podia falar, mas você salvo de quê? Eu estou feliz com a minha vida, eu tenho tudo, eu tenho saúde. A pessoa não vai conseguir compreender. Então, Jesus faz essa pergunta para que ele mergulhasse nele mesmo, nos seus sentimentos, na sua emoção, para reconhecer qual era verdadeiramente o seu problema. Quando Jesus oferece para ele a cura, Jesus oferece se ele aceitasse. Né? Quando o pastor Geraldo fala aí que Jesus conhecia o interior dele, sabia que talvez ele fosse o único que tivesse ali aberto e que reconhecia a sua necessidade de pecador. Só vai ser salvo quem reconhece que é pecador. A pessoa que não reconhece o seu estado, a sua necessidade de Jesus, ela não vai aceitar a salvação. Ela vai ignorar. Como diz lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Mas se a pessoa não abrir a porta, o Senhor não vai entrar. Então o Senhor Jesus precisava fazer ele entender, ele refletir sobre esse estado. Quando eu comecei a ler, estudando, eu ficava, gente, assim, mas é uma pergunta tão direta, né? Por que esse homem respondeu dessa forma? Será que ele não compreendeu a pergunta de Jesus? Mas claro que ele compreendeu a pergunta de Jesus. Quem que está doente 38 anos e não compreende que se quer ficar sã, se quer ser curada? Mas Jesus fez aquela pergunta para ativar algo dentro dele que fizesse ele compreender o estado deplorável que ele vivia. E aí, qual que era, né, a resposta simples e pura? Sim ou não? E ele dá outra resposta. Ele demonstra na sua resposta que ele precisava não só da cura física, mas da cura da alma, no espírito, os sentimentos, curar as lembranças. Imagina como que teria sido a vida desse homem, 38 anos, abandonado ali, doente. Então, ele precisava ser curado dos seus sentimentos, ele precisava ser curado das suas lembranças, dos traumas, da dor, das feridas internas. E não era uma cura superficial. Então, o que a gente vê que João colocar a dedo, pensar esse milagre, essa cura, esse sinal para registrar no livro, é porque João queria, né, mostrar além da cura física, que Jesus, qual que era o propósito do livro de João? Mostrar que Jesus era Deus, Jesus era Filho de Deus, e que Jesus tem poder para mudar as circunstâncias, Jesus tem poder para mudar as situações difíceis, onde não há mais esperança, Jesus tem poder para salvar. E João registra que o encontro desse homem com Jesus, a partir da ação de Jesus, Jesus foi o encontro desse homem. E aí, irmãos, me fez refletir qual era a minha enfermidade antes de conhecer a Jesus, como que eu me encontrava antes do meu encontro com Jesus. Então, Jesus sempre vem ao nosso encontro, e vem para nos salvar, para nos transformar e para nos mostrar que sem Ele as feridas, as dores não podem ser curadas, né? Não podem ser tratadas por nós mesmos. Silvia. Oi. Oi, tá me ouvindo? Sim. Uma coisa que você está falando aí, né? Tipo assim, Jesus faz uma pergunta, queres ficar são? E eu lembrei desse versículo, né? A boca fala do que o coração está cheio. Né? E o que esse coração estava cheio? Né? Cheio de sentimento de injustiça e abandono, talvez, né? Ah, já tenho tanto tempo, eu tento, as pessoas passam na minha frente, não tem ninguém que me ajude. Né? E ao expor isso ali, realmente estava mostrando a outra doença que ele vivia, né? Aquele sentimento, e o que Jesus veio tratar, na verdade, das duas, né? A cura física como um símbolo,
né? Mas aquela cura, aquela cura interior, né? Pensa no câncer também, esse homem se sentiu especial, né? Foi o único que o Messias foi atrás dele. O Messias saiu, passou no meio daquele monte de gente para procurar encontrar ele. As pessoas que talvez se sentia tão abandonada, tão ninguém, né? Tão esquecida, né? Como se Jesus passasse aqui no meio de chegasse em Montes Claros, procurasse aquele mendigo mais que as pessoas têm mais nojo, passa longe. É ele que eu vim ver e ir embora da cidade. Pensa o que essa pessoa se sentiu especial, né? Como que ela se sentiu amada, diferente. Depois que a ficha caiu, quem era que foi atrás dela? Quem era Jesus? Né? Então, foi uma cura em todos os sentidos, né? De dentro e de fora. A irmã Era vai falar, e o pastor vai falar. Pera, então processa seu pensamento ou pastor passa para ela? Vai lá. Deixa os mais velhos primeiro. Aleluia. Nós estamos estudando aqui, analisando. Por que aquele homem foi curado? Jesus foi direto a ele. Primeiro que eu penso, de como Jesus conhecia o coração dele, sabia que a pessoa está há 38 anos ali, é perseverança. Enfrentando todas as dificuldades. E segundo, era a humildade dele, porque quando Jesus perguntou, ele não acusou ninguém. Ele apenas não tem ninguém que me ajude. E a terceira possibilidade é porque Jesus queria quebrar um paradigma. Porque quando aquele homem foi curado, ninguém perguntou, quem não estava preocupado com a cura dele, estava preocupado que ele estava carregando o leito. Né? Quem foi que te curou? Ninguém ia alegar, glória a Deus, que bom que você está aqui agora. Ninguém queria procurar acusar alguém por algo que não podia estar acontecido. Né? Mas Jesus, ele estava ali, ele sabia disso, tanto é que tinha uma multidão e ele se retirou dali, que ele não queria fazer um show, né? Ele queria apenas impactar e quebrar um paradigma. Né? E só que quando ele encontra com ele lá no templo, ele diz, eu vejo que você já está são. Não peques mais para que não te suceda coisas piores. Né? Então, aquele homem, logo ele vai lá, foi ele lá, foi ele que me mandou, falou comigo, toma tua cama e anda. Né? Jesus sabia do impacto disso. Né? Por que Jesus não ficou lá, onde estavam os doentes? Eles encontrou com Jesus no templo, e lá, quando ele apontou Jesus, Jesus já não recusou. Né? Porque ele, os sacerdotes, todo mundo queria saber. Mas no templo, revelou quem ele era. Ellen, quer falar? Eu quero. Eu estava pensando aqui, será se a doença desse homem não era psicossomática? Aí eu estava até pesquisando aqui para ver se não estava falando besteira, né? Porque fala que a doença psicossomática é quando a pessoa tem uma doença emocional e acaba causando uma doença física ou agravando a doença física que a pessoa já tem. Porque Jesus pergunta isso para ele, ele pega e começa a falar das dores, e Jesus fala que ele estava curado. E talvez aquele homem, tudo que ele precisava era desabafar da dor dele, assim, tipo, colocar aquilo para fora. E eu estava até lembrando aqui, quando eu estava no primeiro dia de eleição, que estava aquela fila enorme, gigantesca, eu fiquei uma eternidade lá, tinha uma mulher que estava assim, umas duas pessoas na minha frente, a mulher estava conversando, e pela conversa dela eu percebi que ela era crente. E aí a fila foi andando, a gente ficou numa configuração da fila que o pessoal estava conversando, e tinha um homem lá falando dos problemas dele, que ele tinha problema com o vício no cigarro. E aí eu percebi que ele queria conversar, ele queria falar sobre aquilo. Só que a mulher não deixava ele falar nunca, ela ficava, nossa, que você tem que tomar um remédio, que não sei o que lá, ir na igreja. E não deixava ele falar, ele queria falar, ela não deixava ela falar nunca. Aí eu comecei a puxar a língua dele para ele começar a desabafar comigo, porque eu percebi que ele queria conversar. Só que aí, quando ele começou a falar, a fila mudou a configuração lá, eu não consegui conversar mais com ele. E, tipo assim, às vezes tem pessoas, igual Jesus, ele curou essa pessoa aqui, mas às vezes tem pessoas que a gente vai conseguir levar a cura de Cristo para ela só demonstrando ali um ombro para a pessoa chorar, demonstrando ali uma pessoa que vai escutar a dor dela. Porque tem gente que ela só quer falar. Tem gente que às vezes ela não tem ninguém para poder desabafar sobre o que ela está acontecendo com ela. Ou às vezes, sei lá, mas não sei. Talvez fosse o problema dele. Só uma sugestão.
Ellen, quando a gente lê no verso 8, no verso 8 fala assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. A ordem de Jesus para ele foi andar. Então, assim, nos indica que a deficiência dele, o problema físico dele, seria algo mesmo relacionado às pernas, ao corpo físico. Porque a ordem de Jesus é clara, né? Levanta e anda. Se fosse algo, não sei, né, na mente, alguma doença assim, mais emocional, talvez não teria sido essa a ordem de Jesus. Então, os estudos levam que era um paralítico exatamente por conta desse verso 8, pela ordem dada por Jesus. Mas, né, assim, pode ser uma reflexão também. Mas, até pensando assim, por exemplo, talvez ele estava ali com aquele problema, a gente não sabe, igual você falou, né? Que se ele nasceu com aquilo ou se foi causado depois. Nasceu, ele não nasceu, porque fala que o pecado dele foi o motivo da enfermidade. Entendi. Porque, assim, olhando para a nossa sociedade hoje, tentando colocar isso de uma maneira prática, porque às vezes tem pessoas que elas têm essas doenças mentais e elas paralisam, né? E aquela ordem de... Não falando que ele não tinha um problema físico, ele tinha um problema físico. Mas, às vezes, aquela ordem de Jesus foi até, tipo assim, você está curado agora, você pode levantar, você se erga, sabe? Porque, às vezes, a pessoa ela tem uma doença ali mental e ela fica naquela condição ali paralisada para o resto da vida, por causa de uma doença mental dela, por causa de uma condição sentimental. E às vezes aquela ordem de Jesus foi, ok, agora você está curado, agora você pode prosseguir sua vida, você não precisa mais ficar nesse estado acorrentado e atormentado pelas suas condições mentais. Não falando que ele não tinha a coisa física, mas também levando para esse lado psicológico, entendeu? Eu acho que talvez o problema físico e tanto tempo de espera, o abandono, tenha sim levado ele a um problema emocional, nas emoções. Tanto é que a resposta dele para Jesus é exatamente no seu sentimento. Como ele se encontrava ali, como ele se sentia, menosprezado, abandonado, sozinho, né, sem ninguém. Mais alguém gostaria de comentar ou falar alguma coisa acerca aí da teoria de Ellen, a suposição, né, Ellen? Eu queria responder a pergunta, porque a pergunta inicial foi por que Jesus chegou nesse paralítico, né? Aí eu faço outra pergunta, por que ele deveria chegar de todos? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de entender que Jesus escolhe pessoas. Por que Jesus escolheu o pastor ali de Nalva para estar nos pastoreando, né? Então, primeiro, Jesus escolheu ele. Em outras ocasiões, Jesus queria fazer, mas não fez com ninguém. Foi no caso de Nazaré, que o povo perturbou tanto ele, que teve uma vez que ele chegou lá, que muitos milagres poderiam ser feitos, mas eles não foram feitos. E esse homem, ele traz todo esse impacto. E um último ponto que eu queria frisar, como uma sociedade perversa e religiosa se levantou ao mesmo tempo. As pessoas preocupadas com o sábado e ignoraram completamente um milagre. Um milagre. O homem estava 38 anos lá, daquela maneira, jogado, largado, seja doente com uma doença psicossomática, seja pecado, seja o que for, ele estava lá 38 anos, amarrado naquele lugar, não conseguiria chegar às águas, frustrado, e Jesus levanta ele e aparece um fariseu e está preocupado, mas você pode carregar a sua cama? Então tem a impressão que para você guardar o sábado, você tem que acordar, tomar um remédio para dormir, esperar o sol se pôr, porque são coisas que a gente precisa avaliar. Fala se você está dando spoiler dos próximos slides, viu, Alisson? Mas você não me mostrou nada, não, só o Diego que sabe.
Eu fico vendo isso porque eu já tive uma experiência de ter um amigo, assim, um colega de trabalho que trabalhava comigo na mesma sala, e ele fazia o que for para fazer, ele dava cambalhota, mas ele guardava o sábado. A oração do pôr do sol da sexta-feira e a oração do pôr do sol do sábado era o mais sagrado para ele, né? E ele guardava o sábado de uma forma assim inquestionável, mas era adúltero, e aprontava era no altar da igreja, porque as mulheres que ele se envolveu eram mulheres, inclusive, do grupo de louvor da igreja, né? Então, ou seja, a religiosidade escraviza. Então, aquela sociedade está escravizada por uma religiosidade e que muitas vezes a Bíblia põe para fora. E esse é um caso que põe para fora. Um milagre extraordinário acontece. Um homem de 32 anos que está preso ali começa a andar e aparece o abençoado e me pergunta, mas ele está carregando a cama dele no sábado? Quem é que mandou carregar? Isso é loucura, gente. Isso é uma loucura de não enxergar, né, aquele milagre extraordinário. Então, a sociedade religiosa e perversa se levantou naqueles dias. Jesus ali, igual eu falei, né, ele queria impactar, né? Ele desafiou a sociedade, né? Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, né? Quando ele fez isso no sábado. Só isso aí já foi uma afronta, né? Para os religiosos. Mas, falando ali, né, da questão de Jesus escolher a pessoa, né, no versículo 5 fala assim, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Então, Jesus já conhecia a história dele, né? Não sei se alguém contou ou se Jesus, na sua... Soberana. Sim, na sua soberania, né, tal, ele já sabia, lógico, ele já sabia. Então, assim, ele realmente afrontou aquela sociedade falsa, né, que é religiosa, agarrada em rituais, né, numa religiosidade que não fazia ninguém crescer, porque uma coisa tão maravilhosa, tão espetacular aconteceu e ninguém viu. O pessoal só viu que o cara estava carregando a cama, né? Ou seja, não, você descumpriu o que está determinado no sábado, você não pode carregar a sua cama, mas você foi curado, durante 38 anos você ficou lá sofrendo, ninguém viu isso, né? Outra coisa que eu percebo, assim, aqui fala o seguinte, que o homem... alguém comentou que talvez ele não tivesse fé, mas eu acho que a pessoa ficar 38 anos no lugar esperando uma resposta, ele tem fé, em alguma coisa ele tem fé, né? Tanto é que na hora que Jesus falou com ele, levanta e pega a sua cama, né, sua maca, imediatamente ele levantou. Ele não ficou, mas será? Será, Jesus? Ele sentiu, gente, imediatamente no corpo dele alguma coisa mudando, né? E assim, só para acrescentar aqui no que Ellen falou, nós temos que lembrar que naquela época não existia, né, gente, tratamentos para várias doenças que hoje existem. Por exemplo, poliomielite matava, aleijava. Eu mesmo tenho um tio que já está com 85 anos, 88, sei lá. Ele foi vítima de poliomielite com 5 anos de idade. Então, esse homem podia estar ali desde os 5 anos de idade, esperando o milagre, né? Porque ela paralisa geralmente da cintura para baixo, né? Eu tinha uma colega de sala também, que ela teve também, ela já era vacinada, mas mesmo assim ela ficou com sequelas pequenas, mas ficou. E ela, até hoje ela tem, né? Lógico, ela tem a dificuldade de levantar o braço, ela ficou com o lado esquerdo, o lado direito prejudicado. Mas o encurtamento que ela teve nos tendões foi pequeno, não foi um encurtamento muito grande. Meu tio teve um encurtamento, deve ser desse tamanho assim, ó, dá uns 15 centímetros ou mais. E ele anda puxando mesmo a perna. Então, a gente tem que lembrar que, naquele tempo, muita gente sofria de muitas mazelas que, hoje em dia, estão erradicadas. A gente não vê mais tanta gente sofrendo, graças a Deus. Estava comentando com a minha mãe aqui outro dia que, por exemplo, não sei quem é da minha idade deve lembrar, o tanto de gente que tinha papo, vocês lembram? O bócio,
né? Era aquele papão pendurado aqui, era papo mesmo, né? E hoje em dia você já não vê isso mais, porque simplesmente porque colocaram iodo no sal que a gente usa na cozinha. Então, assim, coisa simples naquela época não existia, né? A carência do iodo causava essa situação. Então, assim, naquela época não existia uma cura da medicina, né? Era Jesus mesmo, era Deus. E eu creio que esse homem cria mesmo que ele ia conseguir, de alguma forma ali, que ele fosse curado. E Jesus apareceu na vida dele e transformou realmente. Amém. Amém. Ô, Diego, você poderia colocar aí o link pra gente, o vídeo? Coloco. Natália vai falar antes, pessoal. A gente aprendeu em alguma aula aí atrás, foi bem no comecinho, quando a gente começou a estudar o livro de João, que eu não lembro quem falou, foi um dos professores, que o livro de João, ele vem revelar para a gente a natureza divina de Deus, né? Então é um livro que vai apresentar a divindade de Deus para a gente e para aquelas pessoas. E aí a gente vê a natureza divina de Deus, como o médico dos médicos, a pessoa que vai curar todo mundo. Mas um dos aspectos da natureza divina de Deus, enquanto Deus, é que ele criou todas as coisas e, inclusive, ele criou a gente também. E então a gente tem aqui a natureza de Deus como criador. E o criador, além de ser a pessoa que faz alguma coisa, ou seja, que tem aquela ideia principal e que cria ela, vai ser a pessoa que desenvolve, dá o meio e dá o final. Por exemplo, o criador de uma história, é ele que decide a história inteira, né? Tanto que tem tantas séries aí que a gente assiste que elas são canceladas na metade porque o criador desistiu dela. Porque não vai escrever mais, então, tipo assim... E, às vezes, quando muda de pessoa que está escrevendo no meio da história, você consegue perceber que teve uma mudança, que não foi a primeira pessoa que começou a escrever aquela série que deu prosseguimento, porque a série fica diferente. Então, a pessoa que começou a escrever aquela história, naquela história tem uma... Não sei como é que eu explico isso, mas tem uma coisa daquela pessoa naquela história. Se mudar quem está escrevendo, a gente percebe quando está assistindo. E eu vejo a mesma coisa aqui quando esse homem responde: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Na minha versão está falando assim. Parece que essa resposta dessa pessoa, quando Jesus perguntou, você quer ficar curado? Igual a gente falou, ele não respondeu se ele queria ficar curado. Ele já foi dando uma justificativa para Jesus de por que ele não estava curado ainda. Ele não falou se ele queria. Porque tipo, parece que é uma pessoa que já estava tão cansada do que estava acontecendo. Tipo, você quer ficar curado? Não, mas ó, eu não estou curado ainda, não é porque eu não quero. É porque toda vez que eu tento entrar, vem alguém e entra antes de mim. Então, é uma pessoa que já aceitou esse destino que tinha para ele, talvez ele estava ali, nem é porque ele tinha fé, mas é só porque ele não conseguia sair. Não, era paralítico, não conseguia andar e andar para onde? Então, ele fica lá. Aí Jesus vai e cura essa pessoa, e aí ele apresenta para a gente não só um aspecto de Deus como pessoa que cura, mas Deus como uma pessoa que tem capacidade de mudar o rumo de uma história realmente como o criador daquela história. Porque esse homem, ele já tinha aceitado que ele não ia sair dali, talvez ele nem saiu porque ele não conseguia. Mas Deus, ele direciona aquela história para outro rumo porque ele pode. E a gente pode aprender disso aqui, que Deus, ele consegue mudar a história da gente, ou os planos que a gente tem, mesmo que pareça que não tem como a gente fazer isso, porque talvez no mundo natural não tenha mesmo. Aquele homem não tinha capacidade de mudar a história dele. Igual às vezes a gente não vai ter a nossa, mas não vai ter capacidade de conseguir alterar uma situação nossa, mas Deus, ele é sobrenatural, né? Então ele pode fazer as coisas do jeito que ele quer. Porque quem começou a escrever a história foi ele, então ele acaba do jeito que ele quiser. Amém. Se você para de compartilhar, aí eu vou compartilhar aqui. Ah, quando você compartilha, você derruba o meu, sabia? Vamos ver se é mesmo? É, mas eu vou parar. Quando você estiver vendo minha tela, você fala, tá? Tá. Isso, estou vendo. Vamos ver se vai dar certo, galera. Vou soltar aqui um trechinho.
da série The Chosen, exatamente da cena de cura do paralítico. Eu não estou ouvindo o áudio, os irmãos estão ouvindo aí?
Continua assim, você pode ir até aí, né? Só ter aí mesmo. Não precisava Isso, ter no final, não. Vou compartilhar aqui. Parei. Tá. Espero que os irmãos tenham gostado, porque é linda, né? É linda essa passagem, esse vídeo. E aí, assim, né, continuando aqui na nossa apresentação, a gente via que aquele moço, ele não tinha condições físicas de ter levantado naquele momento, quando Jesus fala com ele. Se a gente for pensar nas coisas naturais, é um homem que estava 38 anos sem andar, devia ter muitas feridas no corpo. A gente viu pessoas que foram acamadas do Covid e que após o Covid tiveram dificuldades para andar, tiveram que passar por fisioterapia, por vários tratamentos, e aquele homem, na ordem de Jesus, ele levanta, ele anda. Então a gente vê como João queria demonstrar ali, como Jesus tem poder para mudar as circunstâncias, para mudar as situações. E aí, o que a gente aprende aqui? Que não importa o tempo, não importa o tempo do sofrimento, não importa a causa desse sofrimento. Jesus, ele é poderoso para mudar todas as circunstâncias, todas as situações. É uma doença que não tem cura? Jesus pode mudar. É algum problema que não tem jeito? Jesus pode mudar. Jesus é maior, ele é mais poderoso de qualquer outro problema. Ele pode mudar as circunstâncias. E aí a gente já viu até aqui que Jesus viu a mulher samaritana. Jesus foi ao encontro da mulher samaritana. Jesus sabia que ela tinha passado por 6 casamentos desastrosos. E Jesus foi lá, encontrou com ela e transformou a vida daquela mulher. Jesus, no casamento, na festa, Jesus viu o medo daquela família se sentir humilhada por não ter mais vinho para servir na festa. Isso era uma humilhação para aquela família, era uma desonra faltar o vinho na festa. E Jesus foi lá, Jesus transformou aquela situação de medo, de angústia. Jesus chamou Lázaro. Lázaro já tinha dias que estava morto, e Jesus vai ao encontro de Lázaro e chama, e Lázaro levanta, e Lázaro vive. Então, Jesus, ele nos dá, ele vê as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades, e Jesus nos dá a ordem, levanta e anda. E quando Jesus dá a ordem, Jesus tem poder para que essa ordem, é liberado o poder para que essa ordem se cumpra imediatamente. O poder para o cumprimento dessa ordem estava em Jesus. Um corpo frágil, um corpo degenerado, cheio de feridas, machucado por conta dessa enfermidade, e ele levantou, e ele andou, e ele seguiu a orientação de Jesus. E, posteriormente, no verso 14, Jesus dá a orientação para ele: vai e não peques mais, mais uma vez mostrando que tudo aquilo que aquele homem sentia, tudo aquilo que aquele homem sofreu, foi por conta do pecado. Então, às vezes a gente pensa, eu vou orar hoje, minha situação vai ser mudada. É vontade de Deus, é soberania de Deus, é a soberana graça dele. Ele pode mudar hoje, ele pode mudar amanhã, mas ele pode mudar, e a gente tem que ter fé que ele muda e que ele sempre vem ao nosso encontro para mudar as nossas circunstâncias. E João testifica desse poder e dessa divindade de Jesus de realizar esses sinais aí de Jesus. E aí a gente entra aqui para finalizar a nossa aula, para falar aí dos fariseus e do sábado. A Alisson deu já alguns spoilers aí, mas o que a gente pensa, né? Os fariseus estavam ali, perto, e aí uma coisa que eu fiquei pensando, né? Por que os fariseus estavam ali, perto, naquele templo? Se ali era um local que tinha uma crendice de cura, talvez, né, daquele deus grego, por que os fariseus estavam ali, já que eles eram tão rigorosos no cumprimento da lei? Mas a gente pensa, os fariseus ali demonstraram nas respostas, né? Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Eles estavam ali preocupados mais com o dia e não com quem realizou o milagre. Eles estavam, João está expondo aqui nessa passagem, o legalismo
o legalismo sem efeito, sem prática da religiosidade e a hipocrisia daquelas pessoas, daqueles homens, que se importavam mais com o cumprimento do sábado do que com a misericórdia, né? Eles demonstravam ali uma espiritualidade de fachada. Eles não estavam preocupados com os órfãos, com as viúvas, com os doentes, com os abandonados, com os menosprezados pela sociedade. Pelo contrário, né? Outra coisa que me chamou a atenção é que quando esse homem foi curado, Jesus encontra com ele aonde? No templo. Imagine quantos anos que esse homem não ia ao templo. Ou talvez o pecado desse homem tivesse sido tão grande que ele fosse proibido de entrar no templo, e ele foi ao templo depois de ser curado. Essa passagem também que nos mostra a falha daquele sistema religioso, né? Era um sistema que estava totalmente corrompido, distorcido daquilo que realmente é a palavra de Deus. E a partir disso, a partir dessa passagem, a partir da resposta que o homem fala que foi Jesus que o curou no segundo momento, e que quando eles questionam para Jesus por que Jesus estava fazendo aquelas coisas no sábado, e Jesus responde no verso 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí termina com o verso 18, falando que os judeus procuravam, né, a prisão de Cristo, acusá-lo por blasfêmia, porque ele dizia ser o filho de Deus e porque ele transgrediu a lei do sábado. E aí, para a gente trazer um pouquinho aqui de discussão sobre a lei do sábado, a lei do sábado ela foi criada para o próprio homem, né, para descanso, para o tempo de cultuar, para adorar a Deus. E a lei não proibia o homem de fazer o bem no sábado. E aí nós temos outras passagens que Jesus indaga exatamente isso aos fariseus, em Mateus 12, 1, 4, 10, 12, Lucas, não vou fazer leitura aqui porque não vai dar tempo, mas Mateus 10, 12, 10 e 12 fala assim, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então, Jesus demonstra, né, que usar de misericórdia e fazer o bem aos sábados, ele não estava ali descumprindo a lei. E aí, quando a gente pensa, o sábado era profético no sentido do descanso eterno que Deus nos dá. Era um tempo de descanso para o homem. E aí, quando a gente pensa que esse descanso eterno, ele se cumpriu em Cristo, na ressurreição de Cristo, e que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, que foi o domingo, então o domingo ele passa a ser o primeiro dia da semana, e o domingo é o dia do descanso, porque o nosso descanso eterno só é possível, só é garantido, só é cumprido na ressurreição de Cristo. Então, quando Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, Jesus estava ali demonstrando que ele é a consumação desse descanso eterno de Deus, né? Jesus estava ali cumprindo a lei, não descumprindo a lei. E é uma coisa que a gente tem que... A Alisson, né, trouxe o exemplo do amigo dele, de um colega, e ele já havia apresentado antes. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o sábado é colocado como uma condição de salvação. Legalismo, né? Eu tenho que praticar o dia de guardar o sábado, porque senão eu vou perder a minha salvação, mas as pessoas acabam fazendo igual aos fariseus, descumprindo outras coisas, né? Descumprindo aquilo que é importante, a misericórdia, não adulterar, não fazer, né, tudo aquilo que a palavra de Deus abomina. E aí, quando a gente olha, né, quando que veio o domingo como dia de descanso? A gente traz aí que os próprios discípulos de Jesus em Atos, Lucas escreve, né, no capítulo 27, que os discípulos estavam partindo o pão, estavam participando da ceia no primeiro dia da semana. Então, o domingo foi estabelecido a partir da ressurreição de Cristo como dia de descanso, como dia de partir o pão,
E a partir disso, como já era uma prática de executar o domingo como o dia do descanso, Constantino, né, alguns anos depois de Cristo, ele oficializou o domingo como sendo o dia santo, dia de descanso, porque já era praticado pelos discípulos, pelo povo de Deus, e o cristianismo, nessa época de Constantino, foi definida como a religião do Império Romano. Então, por isso que nós tiramos o domingo como dia de descanso, mas não um dia de descanso que não se pode fazer nada, né? Deu o pôr do sol, não se pode fazer nada, mas como o dia da gente refletir sobre o cumprimento desse descanso eterno que Deus nos dá em Cristo Jesus, por meio da ressurreição de Jesus que aconteceu no domingo. Rapidamente, alguém queria falar alguma coisa sobre essa questão? Eu estou correndo para encerrar hoje, irmãos. Amém. Amém. Pode continuar. Pode encerrar, então. Tá, então, para a gente finalizar, né, João, o propósito de João, com essa passagem, com todo o livro, a carta do Evangelho de João, é demonstrar que Jesus é Filho de Deus, que Jesus tem o poder de Deus para curar, como curou esse paralítico, e que hoje a Casa da Misericórdia é a própria igreja, né, dentro das igrejas, dentro da nossa igreja, tem muitas pessoas que estão precisando dessa cura de Jesus, e que assim como foi com o paralítico no tanque de Betesda, hoje Jesus nos declara, levanta e anda, Jesus quer nos curar. E aí, irmãos, o que a gente vê nessa história toda é que o propósito de João não era falar da cura física daquele homem, mas falar da cura que ele precisava para ter a sua vida transformada, para nascer de novo e para ele ter uma vida diferente, né? Para ele ser salvo e ele ter a sua vida transformada. E quem pode nos transformar é Jesus. Não adianta a gente ir atrás de símbolos, ir atrás de homens, de pessoas, de locais específicos, porque quem pode nos curar, quem pode transformar as nossas vidas, quem tem o poder para determinar a transformação e que essa transformação aconteça na nossa vida é Jesus Cristo. E aí eu encerro e gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez. Amém. Gostaram, irmãos? Salva de palmas para Jesus, amém? Vamos orar rapidamente aqui, pedir a Deus. Enquanto as crianças podem vir, cadê a criança? Cadê Lucas? E os meninos, ó. A Aline está aqui, então tem criança também. Glória a Deus. Deixa eu parar de gravar. Vamos orar. Vamos orar rapidamente, porque essa mensagem é muito